Olá, aluno do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é razão entre duas grandezas, densidade demográfica. Hoje nós vamos falar sobre a densidade demográfica, que é um cálculo lá de geografia, mas que tem tudo a ver com a matemática, isso mesmo. Então, separem aí folhas para anotação, lápis, borracha e caneta para acompanhar a nossa aula. E não esqueça que essa aula ela tem um formato diferente, ela é uma aula gravada. Então, você pode pausar o seu vídeo sempre que achar necessário, ou para anotar alguma informação. Você pode voltar também para rever uma explicação, tá bom? Não tem problema, só não esqueça de dar o play e continuar assistindo. Vamos começar a aula? Então, vamos lá. O que é a densidade demográfica? A densidade demográfica é uma razão entre a população estimada de um lugar e sua área. Então, na hora que a gente vai calcular a densidade demográfica, a gente abrevia pela letra D. E a gente vai ter uma razão, que é uma divisão. Vai ter um número em cima, um número embaixo, numerador e denominador, e a gente vai dividir um pelo outro. E isso vai ser o valor da densidade demográfica, tá? O número de cima é sempre a população estimada do lugar. Quantas pessoas tem naquele lugar? Tudo bem? E o número de baixo é a área territorial. Quantos quilômetros quadrados tem aquela região? E aí você vai dividir um número pelo outro e você acha a densidade demográfica. No caso dessa aula de hoje, como são números muito grandes, a gente vai ter que utilizar a calculadora, tá bom? Não dá para fazer de cabeça, vai dar muito trabalho. Então, separe a calculadora para fazer essas continhas. Tudo bem? Então, vamos começar num exemplo para poder entender melhor. Então, o exemplo está escrito lá, atividade 2.2c da página 146. Da onde que eu tirei isso? Eu tirei isso do currículo em ação, certo? Que é esse material da Secretaria da Educação deste ano de 2021, do caderno do aluno da primeira série. Então, se você quiser achar, tem lá nesse material, tá bom? Então, vamos para o enunciado. A área territorial do Brasil é de... Bom, como que a gente lê esse número? 1.000 milhões. Então, 8.510.295,914. 914 milésimos de quilômetro quadrado. Então, isso é a área, certo? E sua população estimada para 2019 foi de 1.000 milhões, 210 milhões, 147.125 pessoas. Então vamos pensar de novo. A gente está falando de densidade, eu tenho que saber população e tenho que saber área. O primeiro número que a gente tem aí está em quilômetros quadrados, é a área, é o solo, certo? E esse segundo número, pessoas, é a quantidade de pessoas, é a população. Então, se a gente quer calcular a densidade demográfica, a gente vai acabar fazendo uma divisão. O que a gente vai dividir? A população. Quem que é a população? Vamos copiar aqui, ó. 210 milhões, 147 mil, 125 pessoas, pela área. Quem é a área? 8 milhões, 510 mil, 295, ficou parecendo outra coisa, mas tá bom, 914 quilômetros quadrados. Quando a gente dividir, a gente vai encontrar a densidade. Então, tem aqui, ó, o cálculo. Claro, eu não vou fazer com vocês, mas sempre tem que ter aquela consciência de que aqui eu escolhi duas casas decimais, como pedi lá no enunciado, mas tem que saber também o que é importante de densidade. Saber a unidade da densidade. Que unidade é essa, professora? O número de cima é habitantes, porque a gente está falando das pessoas, então a quantidade de habitantes, e o número de baixo é quilômetros quadrados. Então, quando a gente tem a unidade da densidade, a gente vai ter o valor habitantes por quilômetro quadrado. É como se a gente estivesse contando quantas pessoas tem dentro de 1 quilômetro quadrado. Tudo bem? O que pode ter de diferente neste exercício? Eu posso passar para você população e área como esse, para você dividir, ou eu posso dar para você o valor da densidade e o valor da área e peço a população. Ou eu te dou a densidade e a população e você descobre o valor da área. Então, é simplesmente substituir e fazer a operação matemática que aparecer, tá bom? Espero que você tenha entendido, porque é bem simples mesmo. Porque agora a gente vai para o momento da atividade. O que é o momento da atividade? Eu vou fazer a leitura de duas atividades para vocês com calma, explicando o que é. E depois disso você vai pausar o seu vídeo, vai resolver as duas atividades e depois vai dar play para ver se você acertou ou não. Tá bom? Vamos para a leitura? Então, leitura da primeira atividade. A atividade 2.3, item A, ela é adaptada da página 146 do material Currículo em Ação, primeira série do ensino médio de 2021.
Calcule a densidade demográfica, então a gente está querendo o valor do D, certo? Em 2019, do estado de São Paulo, com o auxílio de uma calculadora, ok. Com 3 ordens decimais, o que significa isso? Que o resultado que você fizer com a calculadora, eu quero depois da vírgula 3 casas decimais, tá bom? O que a gente tinha lá em São Paulo? População estimada, isso em 2019. Tem aí 45.919.049 pessoas. E a área lá do estado de São Paulo, certo? Aqui do estado de São Paulo. Então, 248.219,481 quilômetros quadrados. Então, você vai substituir população, vai substituir área, vai dividir e vai achar a densidade demográfica com 3 casas decimais. Esse é bem simples, o uso da calculadora, tá bom? E a próxima atividade, 2.3, item A, adaptada, a gente está falando a mesma situação, só que agora a gente pegou outro estado. Estado do Rio de Janeiro. Também quero com 3 casas decimais, tá bom? No Rio de Janeiro... Opa, mas espera aí. Aqui ele não está pedindo a densidade demográfica, professora. Aqui ele está pedindo a população estimada. Ah, então ele quer descobrir a população, ó, calcule a população estimada do Rio de Janeiro, sabendo o quê? Que a gente tem aqui, ó, a área, a gente tem este número de baixo e a gente já tem o valor da densidade. Ah, então se eu quero achar a população, eu vou ter que pensar em operação inversa. Então aqui está dividindo, eu vou ter que passar multiplicando. Ah, vai ter que fazer uma multiplicação. Isso mesmo. E aí você descobre para mim a população com 3 casas decimais também de arredondamento. Tudo bem? Vamos tentar? Então, agora é o momento de você pausar e tentar resolver essas 2 atividades. E já já voltamos. Voltamos. E aí, você conseguiu resolver as 2 atividades? A primeira dividiu, foi fácil. E a segunda, multiplicação, deu certo? Deu trabalho? Você usou a calculadora, né? Porque eram números muito grandes. Bom, vamos aqui ver a sua resolução com a minha, para ver se você acertou ou não. Então, vamos lá. A primeira atividade é aquela que é para calcular a densidade. Então, na verdade, a gente vai fazer a divisão. De quem por quem? Quem é o número de cima? População. 45.919.049 habitantes, pessoas. E embaixo, a área, que é 481 milésimos de quilômetros quadrados. Pega a calculadora, divide um número pelo outro, não precisa colocar esse pontinho lá na calculadora, somente a vírgula, e você vai encontrar o valor aproximado com 3 casas de 184,994 habitantes por quilômetro quadrado. Sempre toma cuidado com esse arredondamento aqui da última casa, tá? Porque a gente tem que sempre olhar o próximo dígito que vem, a 4ª casa decimal, para ver se esse número for 0, 1, 2, 3 ou 4, a gente só apaga ele. Agora, se ele for 5, 6, 7, 8 ou 9, a gente é obrigado a aumentar um aqui. Então, se o seu deu uma diferençazinha, é porque eu fiz o arredondamento, tá bom? Então, vamos agora para o segundo exercício. E aí, esse você achou mais difícil? Vamos, leitura. Calcule a população estimada, eu quero a população, em 2019 do Rio de Janeiro. E a gente tem aí os valores. No lugar da densidade, a gente vai colocar 394,623 habitantes por quilômetro quadrado. Igual. No lugar de população, é o que eu quero descobrir. Vou colocar aqui, ó, POP de população, tá bom? E no lugar da área, a medida da área. 43.750,427. Eu não sei por que o meu 5 é tão feio. Vou arrumar ele, que está parecendo um 6. Vamos lá. Então, aqui é um número 5. Melhorou. Aí você vai falar, professora, como que eu vou achar aqui mesmo? Operação inversa. Eu quero a população. Está dividida por esse número. Então, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, eu tenho que fazer 394,623 multiplicado por 43.750,427 e esse vai ser o resultado da minha população.
Claro que o uso da calculadora, porque é um número muito grande, e a gente encontrou esse número. Vamos ler ele aqui. 1.000 milhões, 17.264.924,754 habitantes, porque agora a gente está falando de população. Espero que você tenha gostado da aula e tenha entendido que quando a gente está falando de geografia, a gente também está falando de matemática, quando a gente fala de índices, quando a gente fala de densidade demográfica, que a gente está falando de razão. Tudo bem? Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, procure o seu professor. Tire mais dúvidas aí, né? Peça mais exercícios, pratique, porque matemática é prática. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!